Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero compartilhar aqui a palavra de Deus junto com os irmãos que está no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 2. Vamos ler? E ao terceiro dia fizeram uma grande bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: Fazei de tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 mutretas. Disse Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já está bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Somente até aqui. Queridos, o texto que ora acabamos de ler, que é um texto bem conhecido pela maioria dos irmãos, é um texto que traz para nós um ensinamento, embora o texto seja conhecido, mas nos traz um ensinamento muito importante para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa casa e, por que não dizer, para os nossos casamentos. Aqui nós vamos aprender a importância de Jesus fazer parte do nosso casamento. Quando o texto ele começa dizendo que no terceiro dia houve um grande casamento. E nesse casamento estava a mãe de Jesus. Eu vejo que o noivo não só convida a mãe de Jesus, mas também convida Jesus e os seus discípulos. Aqui nós abrimos um parênteses para nós aprender com o Espírito Santo de Deus, que ele está dizendo que não convida Jesus só para participar da festa. Nessa festa de casamento, Jesus estava lá, porque foi convidado pelo noivo. Mas é interessante, irmãos, que quando você convida Jesus, não só para participar da festa, mas convida Jesus para fazer parte do seu casamento, fazer parte do seu lar, fazer parte da sua família, da sua casa, todos os dias, não quer dizer que não haverá provação. Pelo contrário, sim, haverá provação. Haverá investimento do opositor de Deus, que é o inimigo das nossas almas, chamado diabo, investir contra a minha e a sua vida, para que nós venhamos esquecer que Jesus faz parte do nosso casamento. Entenda uma coisa, irmãos, que quando você convida alguém para vir no seu casamento,
Esse alguém fez parte do seu casamento. Esse alguém faz parte do seu casamento. Quando você convida Jesus para fazer parte do seu casamento, é isso que você está fazendo. Para o seu casamento, você está convidando Jesus a fazer parte do seu casamento. E quando ele faz parte do seu casamento, não vai ser só mar de rosa. Não vai ser só vitória. Não vai ser só glórias e mais glórias. Não! Não vai ser só luz resplandecente. Vai ter um momento de trevas. Sim, vai ter um momento de trevas. Vai ter um momento tenebroso. Vai ter um momento difícil. Vai ter problemas. Porque senão, o salmista não ia deixar escrito para nós, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está falando, à noite vai ter momento de trevas, vai ter momento difícil, vai ter momento que parece que o inimigo está vencendo. Mas se nós permanecemos firmes na postura que Deus mandou nós ficar, a alegria vai vir ao amanhecer. Ao amanhecer, a luz da justiça, o sol da justiça vai brilhar ao meu e ao seu favor. Quando nós olhamos para o texto falando desse casamento, irmãos, você viu que estava muito bem. Estava correndo bem, estava tudo ok. Mas o imprevisto aconteceu. Acabou o vinho. E quando acaba o vinho, segundo a Bíblia Sagrada, quer dizer que acabou a alegria daquele casamento. Acabou o gozo daquele casamento. Acabou a providência daquele casamento. E aconteceu o inesperável. Acabou. E acabar o vinho em um casamento, humanamente falando, é colocar o ponto final em um relacionamento. É colocar um ponto final na esperança de mudança. É colocar um ponto final na vida financeira. É colocar um ponto final no ministério espiritual que ele tem. Humanamente falando. Mas espiritualmente falando, acabou o vinho, mas tem a fonte de alegria que se chama a videira verdadeira. O vinho representa alegria, segundo está escrito no Salmo 104, verso 15, a parte A. O vinho que alegra o coração do homem. Esse vinho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Olha, irmãos, o que acabou naquele casamento foi o vinho. Mas a videira verdadeira estava lá. E quando a videira verdadeira está em um casamento, quando a videira verdadeira está numa sociedade, quando a videira verdadeira está na saúde, quando a videira verdadeira ela está no ministério, quando a videira verdadeira ela está na vida profissional, quando a videira verdadeira ela está na vida financeira, pode acontecer que acontecer, ele vai estar lá para te socorrer. Basta eu e você levar ao conhecimento dele que nós precisamos do seu auxílio, da sua ajuda e do seu socorro. Porque está escrito que ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Rabasturme,
Xenemefai do que te farabacalabase. E aos te ai plou que te farios tenemia calabasurines. Eu não sei, irmãos, como se encontra o seu casamento, mas nesse dia de hoje, Deus manda eu te dizer, alios te calama da sua, a videira verdadeira está contigo. A videira verdadeira está com você, a videira verdadeira está de pé, a videira verdadeira faz parte da sua vida, faz parte do seu casamento, faz parte da sua vida profissional, da sua vida financeira, do seu ministério, faz parte da sua saúde. Basta você abrir a sua boca e clama por ele, porque ele é bom para te socorrer no momento de angústia. E clamou e falas turido e candarábia. E quem sabe você está aí e está passando por isso, e Deus está falando, clama por ele, que ele está aí. Que me vara basturi que le macalabassoria. Lá e te kevias ture que ploe papada sarabacai. E quem sabe você está ouvindo e está falando, mas espera aí, irmão André, mas não é comigo que está acontecendo, é o casamento do meu filho, é o casamento da minha filha, é o casamento do vizinho, é o casamento da vizinha, é o casamento de alguém muito querido para mim, que está por água abaixo, que está, meu Deus, que está ali com deficiência da alegria, está acabando, está para se separar. Lá e te frui calamatsuri me candarábia. Faça então, querido, faça então, querida, como Maria. Seja um intercessor, seja uma intercessora desse casamento. Intercede por ele, intercede por ela diante do Pai da eternidade. Fala para ele que acabou o vinho. Se você souber o que está acontecendo, fala para ele. Pede para ele entrar com providência, porque a videira verdadeira está aqui. A videira verdadeira está aí. A videira verdadeira está esperando você clamar a ele. De cabalasurime furana calamasai. Lebet no que abatuki elebe calabassuria. Abretecana madaria tolabassuria. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada, querido, diz que Maria vai interceder a favor desse casamento. Maria vai interceder a favor desse casamento e chega até Jesus e fala que Nemanassurimi Candarada, ela chega até Jesus e diz, não tem vinho, acabou a alegria desse casamento. Navias Turquirimi Farabassarabacandarabacai Ebedessurimi Candarábia. E a resposta de Jesus, no verso de número 4, ele disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sabe que Jesus, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele está falando antes de você chegar em mim e falar que acabou o vinho. Eu já sabia, lá farias tu que me candarábia. Eu não agi ainda porque ainda não é a minha hora. Enquanto a hora não chegou, continua clamando, continua buscando, continua intercedendo por esse casamento, interceda por esse
esse casamento, que no momento de Deus ele vai entrar, vai mudar, vai cancelar o divórcio e vai ter renovações de votos cerimoniais e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você consegue entender essa palavra? Você consegue entender essa palavra? Que ele viu, bastou, que ele me candarábia. Nem tudo está perdido. A esperança, enquanto a vida há esperança. Quem sabe você está como a ave cortada, mas ele está falando ao cheiro das águas. Ela brotará e voltará a ter fruto ao cheiro das águas. Mãe, eu colomandário, mas irmão, que cheiro das águas é essa? Enquanto você está clamando, a água está jorrando e está alimentando a raiz dessa árvore, e ela vai voltar a ter fruto. A alegria vai voltar no lugar que teve tristeza, vai ter dupla honra, vai ter alegria transbordante para o nome do Senhor ser glorificado. Biribe fala e a calabaço e de candaraba da séria. E quem busca Deus, quem tem experiência com Deus, uma palavra é o suficiente para entender o que ele está falando. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando, mas eu vou simplificar para você aqui, que quando Jesus falou para Maria que a hora dele não tinha chegado, ele estava falando para ela: se acalma, minha filha, se acalma, minha hora ainda não chegou. Continua clamando, continua buscando, continua jejuando, continua intercedendo. E quando ele fala isso para Maria, Maria entende. E a Maria chama os serventes. E quando ela chama o servente, disse ao servente: fazei tudo que ele vos disser. Fazei de tudo o que ele manda. É Deus falando para mim e falando para você. Tudo que Deus mandar você fazer, faça. Tudo que Deus mandar você fazer, faça. Porque Deus não deve para ninguém. Deus não deve para ninguém. Todo trabalho que você fizer para Jesus vai ter um salário. Porque ele disse: digno é o obreiro do seu salário. Requema famante, breque mitou, rebatai, rebrais tui, remekotsui que te fala basúria. Aleluia, louvado seja Deus. Fazei tudo que Jesus mandar você fazer. Mas ainda a promessa não se cumpriu, mano. A promessa eu não alcancei ainda. Meu casamento ainda está assim. Meu marido ainda não se converteu. Meu filho ainda não se converteu. Minha filha ainda não voltou para a igreja. Fazei tudo que ele vos disser. Sabe por quê? Que se você fizer tudo que ele vos disser, ele é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Ele fala assim para mim e para você: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fazei tudo que ele te disser. Fazei tudo que ele disser. A vontade de Deus. Continua fazendo a vontade de Deus. Que depois que você tiver feito a vontade de Deus, vós podeis alcançar a promessa. Depois que você fazer a vontade de Deus,
A promessa dele você vai alcançar. Alá que furi me das de me queira bacalabase. Foi o que ela disse. É o que Deus está falando para mim. Você quer ver um milagre? Hã? Você quer ver mesmo um milagre acontecer na sua vida? Então faça exatamente o que Deus mandar você fazer. Porque quando eu e você fazemos exatamente o que Deus mandou nós fazer, irmãos, vamos ver milagre que nem imaginaríamos que era possível de nós ver. O que ele fala para os serventes? Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada cabia 2 ou 3 amudes ou mutreta. Cada um cabia a cerca de 40 litros de água. Cadê mandarai que floreste que me dará bacai? Xenebiatuki e mandarabia candarabasúria. Sabe o que Jesus está falando? Isso é para você que é servo. Para mim que sou servo. Sabe o que ele está falando? Para o milagre acontecer, enche essas talhas. Para quem não sabe, talha é recipiente grande, que cada uma delas cabia equivalente a 40 litros de águas. Levata que meniribi calabaçúria. Pega a água e enche essas talhas até a boca. Isso é o que eu e é o que você temos que fazer. A minha parte, a tua parte, é encher as talhas de água. Irmão André, que água é esta? É a água da intercessão. Cada intercessão que você faz por eles, você está colocando eles como água dentro das talhas. Sob essas talhas representa a mão de Deus. Essas talhas representam a mão de Deus. Você vai pegar ele, que ainda não se converteu. Você vai pegar ela, você vai pegar o casamento. Você vai pegar a vida financeira, você vai pegar a vida profissional, você vai pegar o doente. E você vai colocar ele dentro dessas talhas. Através dessas talhas, através da oração, você vai estar colocando água dentro do odre. Água dentro das talhas. Essa é a água que foi colocada dentro da água da intercessão. Cada vez que você intercede por eles, cada vez que você intercede por elas, é você colocando água dentro das talhas. Faça isso, porque assim diz o Senhor para você nesse dia de hoje. Quando você está colocando a água dentro das talhas, através da oração você está colocando ele. Necessário, irmãos, necessário. Faça como Deus está mandando eu falar. Quando você for interceder por ele, você fala assim: fulano de tal, Deus, estou colocando ele dentro das talhas. Fulano de tal é a água. Fulano de tal é a água. Ele vai ser colocado dentro das talhas como água.
que me dá lavassura. Porque assim diz o Senhor, se colocando ele dentro das talhas, labadá sobre candarabadá séria. Quando Deus mandar tirar, quando Deus mandar tirar, quando Deus mandar tirar, os que provarem vão ver que eles não é como era antes. Tá conseguindo entender o que Deus está falando? Você vai colocar dentro das talhas. E aí fala assim, ó, e enche até a boca. Vai intercedendo. Vai apresentando. E não muda a sua oração. Continua. Põe ele, estou colocando ele dentro da talha. Quando encher até a boca, aí você vai ver Jesus falando, agora tirai e servir para os outros. La carabassou, que flaia sui me candarabe. Brefias tu que me candarabe. A Bíblia diz que quando ele disse para o servente, tirai e servir, que eles tiraram a água que eles tinham colocado lá e foi apresentar para o mestre Sala, que eles derramaram no copo do mestre Sala, que o mestre Sala experimentou, ele percebeu que aquilo que estava sendo apresentado para eles era completamente diferente do costume. Era completamente diferente do costume. E sendo tão diferente do costume, que ele chegou a falar, ué, nas outras festas, primeiro se dá o melhor vinho. E quando já está bêbados, são oferecidos o mais inferior. Mas você é diferente. Que até agora você tem apresentado o melhor do vinho. Para ele, aquele era um vinho extraordinário. Para o servente, eles viram uma transformação que aconteceu. Como se dizia, não era água. Não era água. Como se dizia, esse não era aquele alcoólatra. Esse não era aquele dependente químico. Esse não era aquele homossexual. Esse não era aquela lésbica. Esse não era aquele corrupto. Esse não era aquele adúltero. Esse não era aquele que vivia nas noitadas. Como que agora ele está sendo usado dessa maneira? Saboreando, trazendo vida, alegria na vida das pessoas. Aí você vai ter o que contar. É porque enquanto ele estava naquela vida, eu estava colocando ele dentro das talhas. Estar dentro das talhas é colocar eles num processo de transformação. A nossa missão é encher as calhas até a boca. A missão de Deus é transformar a água no vinho. E quando as pessoas ouvirem, quando as pessoas provarem, vão ver que essas pessoas que teve uma mudança, uma transformação e uma diferença. E foi assim que aconteceu. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Por isso, não esqueça, continua acreditando que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?